eu sou o Márcio, fundador e diretor da agência Uncode. Hoje na Uncode Talks, recebemos uma convidada muito especial, uma amiga já de alguns anos, a Juliana. Ela é fundadora e diretora de uma empresa especializada em consultoria e assessoria para e-commerce e já ajudou dezenas de marcas de moda a crescer de uma forma sustentável e acelerada. Vamos conversar um pouco sobre os bastidores desses crescimentos e o que realmente funciona e o que não funciona nos segredos por trás da escalabilidade. Prazer em falar com você, Ju. É muito bom estar com você aqui hoje dentro da Uncode. Você é uma pessoa que já me inspirou em alguns outros projetos, então por esse motivo que você foi escolhida para estar aqui com a gente. E eu gostaria, primeiro que você se apresentasse, contar um pouquinho sobre você, sobre a sua jornada. Bom, Márcio, primeiro, eu fico muito feliz, de estar aqui, enfim, poder compartilhar um pouquinho, de toda a minha trajetória contigo. Acho, como tu comentou, enfim, acho que a gente tem aí já um pouco de tempo e de vivência juntos e acho que vai ser uma conversa muito boa, Espero que todo mundo também, se sinta de alguma forma inspirado pelo que iremos compartilhar hoje, tá? Também me sinto muito honrada, segundo o Uncode Talks. Mais uma vez, obrigada pelo convite, tá? Falando um pouquinho de mim, um pouquinho mais para ti, para todo mundo, eu tenho mais de 15 anos aí de experiência em e-commerce de moda, então falando um pouquinho da minha trajetória no digital e na moda, elas se confundem porque elas começaram muito juntas, precisamente em 2010, como naquela época como executiva, numa empresa, 100% focada no atacado, E eu fui a pessoa, que iniciou toda a trajetória daquela empresa, uma marca, enfim, muito conhecida hoje no mercado, a Lança Perfume, muito forte também no digital. Então, foram, quase 9 anos como executiva nessa empresa, onde eu, literalmente construí, junto, obviamente, com todo um time, no começo sozinha e depois com todo um time, Enfim, toda a trajetória do digital na marca até, enquanto eu estive lá. E depois, mais precisamente, 5 anos, eu acho, Fico feliz até quando eu vejo que a JDD e a Uncode praticamente nasceram juntas, há 5 anos atrás. Como eu sempre falo, filha da pandemia, Enfim, a pandemia, que nos abriu, Tudo tem um lado positivo, ou quase tudo tem um lado positivo, e, para mim, ou para a JDD, a pandemia, foi onde eu passei a enxergar oportunidades e me aventurei como algo que eu nunca imaginei, mas como uma empreendedora desse mundo do digital e da moda, tá? Então, são, de novo, mais de 15 anos aí de histórias para a gente contar um pouquinho hoje. E é bom, porque é muito tempo. Então, por ter muito tempo, quais foram, os maiores erros, os aprendizados durante toda essa... Bom, porque é muito tempo. Então, por ter muito tempo, quais foram, os maiores erros... E é bom, porque é muito tempo. Então, por ter muito tempo, quais foram, os maiores erros, os aprendizados durante toda essa... Bom, porque é muito tempo. Então, por ter muito tempo, quais foram, os maiores erros, os aprendizados durante toda essa jornada, da Ju em si? Então, foram muitos erros, muitos aprendizados, enfim, Tento lembrar, enfim, disso, e realmente foram vários, Alguns até talvez nem me recorde, que talvez tenham sido importantes, mas o que eu gosto de compartilhar é que, independente de qual foi o erro, assim, o mais importante que eu enxergo é que erros vão existir, sempre irão existir em vários negócios, em vários projetos, mas eu acho que principalmente no digital, que é algo que nunca se move o tempo inteiro, Então, se a gente não errar, na verdade, a gente vai estar parado. Enfim, então eu tenho esse entendimento que, na verdade, errar vai acabar, fazendo parte, enfim, do nosso negócio, do nosso dia a dia, porque não existe ano, igual no digital, Não existe uma zona de conforto onde, esse mês, enfim, vai ser um mês tranquilo, ou esse ano, vai ser um ano muito parecido com o ano passado. A gente está o tempo inteiro evoluindo, o tempo inteiro se desafiando e o tempo inteiro errando. Mas o que eu, tenho na minha mente, sempre tento colocar, enfim, na minha equipe, nos meus clientes, é que a gente precisa aprender com os erros, errar rápido, consertar, enfim, e, aprendendo com os erros e errar, talvez, uma coisa nova, Enfim, mas,
são inúmeros, e o que eu, né, acho que eu posso deixar aqui é para todo mundo ter ciência de que a gente vai continuar errando, e, enfim, o negócio é que a gente possa errar, né, rápido e, né, tentar rapidamente também consertar esse erro. Tem uma frase que o meu antigo patrão sempre falava, quem erra rápido erra melhor. Porque Perfeito. quando você consegue, e isso está no nosso dia a dia. Nós que somos executivos, que trabalhamos com estratégia, trabalhamos com e-commerce, e consequentemente nós temos que testar, porque se não testar nós não temos dados. Se não tem dados, a gente não sabe se vai dar certo ou se não dá certo. Então, quando a gente começa, né, a trabalhar, que vê que errou, automaticamente corrige, faz uma outra ação, testa novamente e depois daquela outra ação, testa, verifica se errou, se não errou, procede, se continuar, se estiver ok, né? Se não, já descarta, já coloca no bloquinho de nós falando, não testar novamente. Não testar Mas vão surgir novamente. outras ideias e que a gente vai ter que testar de novo, enfim, talvez eventualmente errar de novo e assim evoluindo, né? Exatamente. E hoje você é uma pessoa muito focada no segmento de moda. O que tornou hoje a Ju estar focada no segmento de moda? Então, voltando um pouquinho até para minha trajetória em si, na verdade a moda e o digital eles começaram juntos, como eu comentei, né? Na época, voltando um pouquinho mais atrás, na verdade, a Ju criança, enfim, sempre gostou de moda. Sempre gostei, enfim, né, do universo da moda, mas eu posso dizer que eu nunca fui uma pessoa totalmente criativa e comunicativa. Eu sempre, por mais que eu gostasse de moda, eu sempre fui uma pessoa mais analítica, né? E com o passar do tempo, então eu fiz, né, faculdade de administração e depois, quando eu comecei a trabalhar com o e-commerce numa empresa de moda, eu me identifiquei muito por quê? Porque o e-commerce eu podia talvez não ser tão comunicativa, enfim, e ser mais analítica num negócio que, na verdade, a natureza dele acaba sendo mais analítico, né? Então, foi lá onde eu fui analisando dados, enfim, né, sendo mais estratégica. E, com base nisso, eu fui, né, acabei, enfim, crescendo e amando, né, estar na moda, né, enfim, podendo estar de forma mais analítica, enfim, mas construindo um negócio dentro do universo da moda, e que quem trabalha com moda sabe, enfim, vocês, né, tem a maioria dos clientes, enfim, de moda, sabe que é um universo apaixonante, né, enfim, então depois que a gente está nesse universo, nesse segmento, né, por mais, né, enfim, que tenham várias outras oportunidades, a gente acaba, né, gostando e querendo, né, se firmar nele. Show. E você hoje, Ju, você possui muitos clientes dentro da sua base, do seu conhecimento desses 15 anos, e trazendo em um cenário, né, basicamente de crescimento acelerado, o que você vê de boas práticas, vamos assim dizendo, do operacional, de mídias, que uma empresa nesse segmento deveria adotar como principal base? Então, são várias coisas, na verdade, né, como todo negócio, não é ao meu ver, né, não é um fator, enfim, que vai diferenciar e que vai fazer aquele negócio escalar, mas, para mim, falando de moda, né, primeira coisa, talvez uma das principais, a oferta, enfim, a oferta no negócio da moda é muito importante, porque todo mundo sabe que não é um produto perene, enfim, né, e eterno, por mais que, né, dentro de algum modelo, enfim, 1 ou 2 ou 3 produtos se destaquem, mas a gente precisa ter muito cuidado com a oferta, seja no planejamento do mix, seja na parte de precificação, seja na parte do próprio estoque, cobertura, enfim, a oferta ela é essencial. Segundo ponto, a proposta de valor mesmo, né? Por que essa marca existe? O que ela vende, né? Se ela vende, enfim, um lifestyle, se ela vende uma oportunidade de um produto bacana, com qualidade, enfim, então a proposta de valor. Terceiro ponto, o marketing, né? Porque não adianta a gente ter uma oferta adequada, com uma proposta de valor muito atrativa e, na verdade, ninguém, né, conhecer essa marca não chegar, enfim, no consumidor, né, que é o potencial alvo dela. E quarto, estrutura, né? Porque se a gente tiver tudo isso e não tiver uma estrutura por trás que funcione, seja tecnologia, seja processo, seja logística, enfim, né? Também é isso que vai permitir que a marca escale. Então, né, eu acredito nesses 4 pontos, né? Claro que, eventualmente, dependendo do modelo de negócio, um ou outro ponto vão ser mais fortes e vão, né, equilibrar, enfim, talvez um pouco a presença um pouco menor dos outros pontos, mas são os 4 que eu considero essenciais para a gente conseguir escalar um negócio. Show. E com base também no seu conhecimento, você conseguiu identificar algum comportamento
ter alguma empresa que tenha um crescimento mais avançado, ou uma empresa que fala assim, essa empresa vai entrar, mas eu acho que não vai dar certo, muito por conta, talvez, do tamanho, por conta realmente da força de vontade, até porque tem lojas hoje, pelo menos dentro da Uncode, que está começando do zero, mas a força de vontade das pessoas que estão atuando ali dentro faz com que tenha aquele boom. Hoje você conseguiu sentir algum comportamento de uma agência, de uma loja que vai dar um boom de venda ou não, por exemplo? Uhum. Também existem casos e casos, até a gente trabalha, Márcio, com empresas pequenas, médias e grandes, né? Muitas que já estão evoluídas no digital, algum projeto pontual e específico, outras que já têm uma estrutura de indústria e de atacado muito forte e que estão entrando nesse mundo do digital, né? E que para eles, né, por mais que já tenham uma estrutura muito forte, acaba sendo algo muito novo, ou outras que estão começando tanto no digital quanto na marca, que tem, né, acaba tendo um desafio aí muito maior de construção tanto de marca como de negócio digital, tá? Então são, né, várias variáveis, digamos assim, mas eu acredito que esses 4 fatores, né, que eu comentei antes, enfim, que seria a oferta de valor, a oferta de produto, a proposta de valor, o marketing e a estrutura, né, são esses os 4 pontos que vão diferenciar essas marcas e que vão fazer elas crescer. Claro que, né, uma empresa que ela tenha, por exemplo, uma marca já muito forte, né, quando ela vai para o digital é muito mais fácil, né? Enfim, a caminhada ou a escalada se torna muito mais fácil. Uma outra empresa que tenha né, possa investir muito na mídia paga também vai facilitar um pouco o caminho. Ou que tenha um estoque, enfim, né, um volume muito grande de produtos também acaba né? Tudo isso acaba facilitando o caminho, mas eu acredito na combinação desses 4 pontos. Perfeito. A moda, né, esse segmento de moda, ele é um segmento muito visual, enquanto nós, como executivos, olhamos muito muitos dados, né, vamos assim dizendo. Você tem ali um meio termo de como que nós podemos equilibrar, na verdade, essas duas informações, porque hoje em dia eu costumo brincar muito em reunião, né, quando eu estou conversando com o cliente. Para mim, moda é como se fosse aquele lanche gigantesco do BK, do McDonald's, que é um lanche que não é daqueles, mas automaticamente você compra pelo visual. A moda também, ele é muito visual. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que deixar um site performático com aquelas imagens super pesadas, né, vamos assim dizer. E você tem alguma coisa que você considera um meio termo entre eles? Eu adoro isso. Eu adoro esse ponto, porque é um ponto realmente que ele acaba, né, enfim, entrando de muitas formas, em muitos momentos. Eu sou, né, enfim, deixo levar, né, pelo emocional muitas vezes, porque a gente consome moda, a gente consome as marcas que a gente trabalha, né, enfim, mas eu sempre falo, né, que na verdade a parte analítica, a parte de dados e a parte emocional, enfim, da moda, elas não são opostas, na verdade eu vejo elas como complementares, né, enfim, então, primeiro entra o dado e depois a gente, né, acaba, enfim, complementando o dado com a emoção ou o contrário, né. Eu vou usar como exemplo, por exemplo, né, quando a gente está fazendo, enfim, a alocação, eu digo alocação, que é quando a gente está escolhendo de fato a oferta, né, e os produtos que vão, né, depende de cada negócio, é de uma forma, mas eu vou fazer um pedido lá, enfim, né, para eu vender no e-commerce, né, de alguma marca. Quando a gente está escolhendo aqueles produtos, a primeira coisa que vai acontecer é o quê? A emoção. Amei esse vestido, amei essa peça, enfim, nossa, vai vender muito, enfim, tudo mais. Primeira coisa é com base na emoção. Mas, passado o momento da emoção, depois o que a gente vai fazer? Com base nos dados, a gente vai fazer, de fato, a escolha daquela peça, se realmente a gente vai alocar ela, qual que vai ser a quantidade, por qual preço que ela vai ser vendida, quando essa peça vai ser lançada, depois, quando ela vai ser liquidada, com que desconto que ela vai ser liquidada, enfim, então, né, a emoção, ela é importante, a gente precisa, né, desse frenesi, enfim, né, a gente precisa se apaixonar pelo aquilo que a gente vai vender, mas depois disso entra o dado, ou antes o dado e depois a emoção, os dois, né, um ou outro não existe, ao meu ver, são os dois juntos, tá? É claro que, de novo, a gente se deixa levar pela emoção muitas vezes, mas, né, a gente tem que voltar para, né, para a caixa e não, né, na hora de fazer a decisão mesmo, enfim, o que, né, a gente faz com base em dados. Perfeito. E hoje, quando chega um cliente até vocês, na grande maioria das vezes,
quais são os principais problemas, Ju? Isso é meio que, pelo menos na Uncode, é meio que um padrão, existe meio que um padrão ali, né, dos clientes. Hoje existe esse padrão de problemas desses clientes também, ou como que você vê isso? Então, Márcia, a gente é uma empresa, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, tá? E a nossa empresa está situada lá em Florianópolis e a gente tem clientes, né? Enfim, Rio, São Paulo e muitos também em Santa Catarina, tá? E eu vou falar um pouquinho disso porque acaba que a gente tem muito cliente que é o quê? Indústria. Né? Enfim, indústria, tá? Que tem muitos anos e uma trajetória, né, muito forte, muito consolidada na indústria, tá? Que já tem uma marca, enfim, né? Quando eu falo indústria, né, e atacado até para todo mundo entender, né, que tem já representantes, né, enfim, showroom que revendem aqueles produtos, né, que vendem, né, enfim, em lojas multimarcas, e eles, obviamente, como, né, isso, desde quando eu comecei, a gente, né, enfim, já sabia, né, que o digital, enfim, era importante, era algo que iria crescer, mas principalmente, né, com a pandemia, né, isso foi muito acelerado, como todo mundo sabe, e hoje todo mundo, né, sabe também que acabou que o digital e o e-commerce viraram essenciais para essas empresas. Então, o que a gente tem muitos projetos, né, e muitos clientes são grandes indústrias, com estruturas muito grandes, com culturas e mentalidade já de indústrias, mas, né, que tem o desejo, ou a necessidade, ou a oportunidade de iniciar, ou principalmente escalar seus e-commerces, e que, na verdade, para eles é um mundo totalmente novo, um mundo totalmente diferente. Então, a gente, né, e a gente vive esse mundo, né, como eu falei já há muitos anos, né, então, né, para a gente é algo, né, muito bacana, primeiro em ajudar essas empresas, né, esses empreendedores, esses executivos a terem uma mente, né, e uma cultura focada no varejo, né, enfim, e que o digital, né, enfim, também, né, é o varejo, e depois entrando em processos, enfim, né, e coisas que talvez eles já tenham e façam há muitos anos da mesma forma, e que a gente sabe que a gente, né, que eles vão ter que eventualmente, não é nem mudar, mas é implementar coisas novas, né, enfim, com foco no consumidor, com foco no digital. Então, eu vejo, né, claro, de novo, a gente tem vários cases, né, e projetos também que, né, já tem talvez uma evolução, mas muitos deles é isso, sabe? São indústrias muito grandes, mas enraizadas, com processos mais estruturados e que a gente precisa entrar e colocar, né, enfim, na cultura de toda a empresa, não é só do dono, enfim, mas é de toda a equipe, né, as particularidades, digamos assim, do negócio, para que lá na ponta, né, a gente consiga ter o produto certo, na hora certa, e consiga ter, obviamente, um resultado bacana de vendas, que é o que todo mundo quer. Acaba tendo alguns desafios nesse processo. O primeiro desafio é tentar enraizar uma cultura totalmente do digital, e aí, quando nós estamos falando, então, uma empresa que tem ali lojas físicas, a gente está falando basicamente algo omnichannel, bem mais difícil. Exato. Quando chega em rede de lojas, é vendedor, tu tem que conquistar vendedor, mostrar para ele que o digital é um complemento também da venda dele, que na verdade não é uma disputa, né? Então, tu usa código de vendedor e várias outras coisas, né? Porque quando a gente vai falar, vamos lá, de varejo, que, né, é vendas, né? Enfim, quando o vendedor é a gerente de loja, a equipe de supervisão entende que, na verdade, o digital pode complementar a venda dele de uma consumidora que, eventualmente, não está na loja, mas tem contato com ele, que ele pode vender, né, para aquela consumidora por meio do e-commerce e ainda ser recompensado monetariamente sobre aquela venda, aí todo o negócio muda e, na prática, realmente isso é o que acontece. Eu, particularmente, eu sinto muito que quando é uma empresa grande, principalmente indústria, ou possui muitos pontos físicos, o grande receio dessas lojas, isso agora é o Márcio realmente falando, o grande receio dessas lojas é justamente o que você falou, é ter o medo de perder talvez a minha comissão de uma loja física, por exemplo. A tua visão, olhando mais com a parte da indústria em si, você sente também que esses próprios vendedores de indústria também têm esses problemas de ter medo de perder comissão ou algo do tipo, ou não? Tu diz os Os representantes e representantes os também. lojistas. Eu vejo hoje, assim, até uma conversa que a gente tem tido bastante entre a gente, da própria empresa, entre parceiros, enfim, né, o futuro né, do atacado, enfim, e como o digital, porque hoje já é algo presente também no atacado, o B2B, né, digital também já é algo presente, mas, né,
como isso vai escalar, né, e até onde vai chegar e como vai ser essa vivência, digamos assim, entre showroom físico, representante e o B2B digital. Mas, né, isso é uma longa conversa, mas o que a gente vê, assim, Márcio, mais, né, que eu vivencio mais com o atacado, é principalmente calendário comercial. Né, a gente sabe que no varejo, enfim, a gente, né, da moda principalmente, enfim, a gente tem, todo produto ele tem um ciclo, né, início, Sim. meio e fim, e a gente sabe, com base em dados, né, principalmente, que chega uma hora que se o produto não vendeu, ele precisa ser liquidado, enfim, né, agora a gente está num momento, né, de Black Friday também, que surgiu, né, com essa necessidade de desovar um estoque lá que está parado, então a gente tem um calendário, e o próprio digital, ele é um negócio dinâmico, tu tem que ter coisas acontecendo no site o tempo inteiro, né, então exige um calendário aí comercial, seja de ações, promoções, enfim, mas não só isso, obviamente conteúdos e tudo mais, né, muito vivo. E quando a gente entra nesse aspecto, enfim, de dar desconto em produtos e tudo mais, é onde que, né, eu vejo que acaba criando alguns conflitos, né, com o canal de atacado, com os multimarcas, por causa, né, dessas promoções e descontos em produtos, mas desde quando o mundo, né, do varejo digital de moda começou até hoje, né? Quando eu comecei nesse mundo, eu vejo que a gente já está evoluindo bastante, já está se entendendo melhor, né? Eles já estão entendendo e principalmente estão seguindo, na maioria das vezes, né? O que a gente sempre recomenda, seguindo o calendário do varejo, né? Entendendo, enfim, a necessidade e, né, seguindo o que a gente está fazendo também para dentro da loja física multimarcas. E quando todo mundo entende isso, todo mundo sai ganhando, né? Então, o que eu vejo hoje é mais isso, porque hoje ainda vejo a importância do representante, ainda vejo a importância dos showrooms físicos, mas né, o que a gente tem tentado evoluir neste momento é a integração entre os canais para que a gente siga, de fato, um calendário comercial, pensando sempre que não é a loja, seja multimarca, seja monomarca física, ou é o e-commerce, é o consumidor que está no meio, né, e é aquela velha máxima, né, que todos os canais falando, né, a mesma língua, tendo a mesma oferta, tendo o mesmo desconto, enfim, ao mesmo tempo, quem ganha é o consumidor, e o consumidor ganhando, né, a marca como um todo também ganha. Perfeito. E aí eu vou agora tocar um pouquinho na onça. Bah. Você trabalha hoje em uma área que ela é muito complicada de se trabalhar, que é a área de moda. E hoje nós temos grandes players entrando no nosso mercado, como o Shein, como o Mercado Livre está vindo muito forte, por exemplo. Como que você vê hoje, na sua visão, um mercado brasileiro em 2026, por exemplo, com essas empresas crescendo mais ainda no mercado e as indústrias também brigando para se manter nesse mercado? É um desafio muito grande, também é uma conversa que ela acontece em todas as mesas, né, enfim, de reuniões que a gente visita, obviamente ninguém pode fechar os olhos para isso, né, mas a gente sempre tenta, né, sugerir, e eu enxergo muito dessa forma, como a gente vai se diferenciar, né, é aí que é o ponto, como que, né, e cada marca, enfim, vai ter, né, enfim, a sua forma de se diferenciar, mas vamos lá por uma experiência, né, um modelo de atendimento, enfim, diferenciado, né, entender o que não funciona tão legal nessas marcas e o que a gente pode se diferenciar para que a gente, né, também se torne competitivo, porque eu acredito muito, Márcio, que tem lugar para todo mundo, sabe? O Brasil é gigante, né, Sim. enfim, né, a gente tem um consumo aí de varejo de moda gigante, essas marcas, esses players são gigantes também, mas tem lugar para todo mundo, e se a gente pensar, né, saindo um pouco do digital, mas pensando no interior do Brasil, tem, né, são muitos municípios que estão lá no interior, Sim. que, né, acabam talvez não tendo acesso, ou não, né, tendo algum bloqueio ainda, né, para comprar, enfim, né, esse tipo de marca, ou, né, de marketplace. Então a gente vai tentando entrar aonde a gente possa se diferenciar, tá? Isso exige da gente muito mais, exige da gente, de novo, uma experiência, um atendimento muito melhor, qualidade de produto, né, que pode ser um diferencial também, custo também, a gente conseguir ter cada vez custos melhores para cada vez, enfim, poder competir em relação a preço, um branding também, que, né, enfim, muito forte, onde, né, existe ainda, né, um mercado muito forte onde as pessoas se conectam com marcas, enfim, né, e desejam e aspiram e consomem marcas. Então, a gente vai ter que se diferenciar de alguma forma, né, e cada marca, enfim, cada empresa, né, com o seu melhor, digamos assim, mas eu acredito que tem mercado para todo mundo.
É basicamente, então, a pessoa, primeira etapa, né, ela realmente colocar uma posição de mercado e depois realmente ela Uhum. seguir os próximos passos, né? Proposta de valor, né? Que é aquilo que eu falei, sabe, Marco? Tem que primeiro ter a tua proposta de valor, né? Para que eu existo? É aquele problema, que problema que eu vou resolver, Sim. enfim, por meio do meu produto, por meio da minha marca, né? Então, ter definido uma proposta de valor, ter uma oferta adequada, um marketing para chegar nas pessoas e uma estrutura, sabe? Isso vai fazer qualquer marca, né, evoluir, escalar. De novo, com uma concorrência muito forte, se torna um pouco mais difícil, mas não é impossível. Eu vou falar a minha visão, também vou até abrir para você também falar um pouco sobre isso. Uma coisa que eu sempre converso com os clientes da Uncode, hoje a Uncode tem uma média de uns 90% da nossa base de cliente no segmento de moda. E em toda reunião que eu estou conversando com os meus clientes, eu falo assim, cliente, o seu produto ele não vai se vender sozinho. Você precisa ter ali um Instagram muito bem nutrido, vamos assim dizendo. Você tem que ter, né, imagens boas, não trabalhar com tanta montagens em banners e etc. Ser o mais natural possível. Uhum. Trazendo de novo o cenário lá do McDonald's. O cliente ele vai comprar o visual. Hoje você, quando está fazendo uma consultoria e com base em todo o seu conhecimento, você meio que tem já um guia que você sugere para esses clientes seguirem, né? Então, olha, cliente, antes de qualquer coisa, vê que posição que você está de mercado, vê o que você quer, depois você começa a criar Instagram, vai fomentando Instagram. Hoje você já tem isso em mãos ou não? Sim, a gente tem um roteirinho, né? Podemos chamar assim, né? Do passo a passo, digamos assim, básico do que precisa ser feito. Mas eu vou te dizer assim, de novo, né? A gente tem clientes de todos os perfis. E não é uma receita também, não né? é uma receita. É aí que eu queria chegar. Todos os perfis com dificuldades diferentes, né? Com pontos fortes, digamos assim, enfim, também diferentes. Então, o nosso trabalho ele é muito customizado, Márcio. Isso, é claro, dá muito mais trabalho, enfim, mas para que realmente a gente consiga, e é aquilo que tu falou lá no começo, né? Para fazer com que, né, que é esse que, né, o meu propósito, digamos assim, ajudar as empresas a crescerem de forma sustentável, enfim, a gente precisa, de fato, vamos dizer assim, ter a receita de bolo para cada negócio especificamente, não é uma só, sabe, que se aplica para todo mundo. Então, é claro, de novo, a gente tem o beabá, vamos dizer assim, do digital de moda, mas a gente se aprofunda em cada negócio, em cada conversa, e aí define um plano para cada empresa, tá? A gente até, vale falar um pouquinho, a gente é consultoria, então a gente ajuda, né, de forma estratégica e também ajuda nos processos, enfim, na forma operacional da consultoria, mas a gente também é assessoria, então a gente põe a mão na massa também, né, você sabe, e a gente também acaba operando o e-commerce de algumas empresas. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, por mais que também a gente já tenha uma receita pronta, né, o dia a dia é diferente, né? Então, só no dia a dia que a gente vai pegando, enfim, as necessidades e vai se adaptando, enfim, né? Em dado momento é uma necessidade, em outro momento é outra necessidade, e assim a gente vai, né? Óbvio, com experiência, né? Enfim, né? Com o passar do tempo, e é muito bacana também trabalhar para várias marcas, porque a gente também, eu sempre digo, né? A gente aprende muito também, sabe? A gente aprende muito, obviamente, com os nossos clientes, a gente aprende muito, como eu também já aprendi muito contigo, com os nossos parceiros, fornecedores, então, né? E a cada dia é um aprendizado novo, um desafio novo e um projeto novo, digamos assim. Exatamente. E basicamente, Ju, na sua visão, né? O que você vê, para onde você olha que está vindo, por exemplo, em 2026? Então, no seu olhar, o que seria um bom entendimento para os lojistas começarem a olhar ali em 2026? Então, você citou, né? Então, antes de ir para... Isso mais em off, tá, gente? Eu estava conversando com a Ju aqui sobre IA. Ela falou assim, Márcio, muitos lojistas nem têm que olhar para IA, eles têm que olhar e dar alguns passos atrás, tem que organizar o operacional, tem que... Hoje, na sua visão, para onde que você vê que o e-commerce talvez está indo para 2026? Então, essa pergunta é difícil, Márcio. Também é uma pergunta que eu me faço, né, enfim, todo dia, porque a gente acaba, né, obviamente,
né, tem uma certa responsabilidade de estar à frente do que está acontecendo até para direcionar os nossos clientes, né, para esses caminhos. E, de novo, cada cliente, né, enfim, pode ter a sua própria trajetória, mas, né, também pegando o gancho com aquilo que a gente falou anteriormente, dos players, enfim, que estão vindo no mercado, eu vejo que a experiência, assim, o que mais, né, eu acredito e indico para os nossos clientes é investir em experiência, tá? Seja na parte de tecnologia mesmo, né, enfim, plataformas, né, e um site com uma experiência muito boa, até o próprio app, né, enfim, que é algo que a gente sabe que depois que tu compra com o app, né, a experiência é tão boa, enfim, é muito mais fácil voltar a comprar, tá? E o app nos ajuda, né, a aumentar a taxa de conversão, ticket médio, enfim, recompra, a gente pode até fazer, né, ações direcionadas, enfim, para bases específicas de cliente, né, usar muito o CRM também a nosso favor. Então, a experiência de compra é algo que eu acredito que a gente, né, tenha que se diferenciar e que possa nos ajudar a evoluir, tá? Claro que a IA, né, voltando a esse assunto, também é algo que a gente precisa ter no nosso radar, né, e estar, né, de forma acelerada até evoluindo para que a gente consiga, né, seja as empresas internamente, seja na experiência também com os nossos consumidores, que a gente possa usar também o que a IA tem de melhor aí para, né, oferecer, e a gente está também crescendo também por meio dela. Sim, agora tu citou o IA. Eu, particularmente, vejo a IA hoje como um grande avanço, mas a IA... Eu vejo muitas lojas hoje trabalhando com IA de uma forma errada, principalmente automação. Eu vejo hoje, quando nós chamamos... Nossa, eu fico muito bravo. Eu chamo uma loja no WhatsApp, aí essa loja vem com uma automação. Nada a ver com o tema que eu quero falar sobre a IA. Tá. Aí eu mando meu nome, depois ele pede uma outra coisa, nada relacionado. Então, até complementando o que a Ju falou, gente, usem IA de uma forma estratégica, de uma maneira correta, porque se o cliente está com dúvidas sobre um produto, ele vai perguntar qual o preço desse produto. Não faz sentido você pegar o nome dele, o e-mail dele, se tem antecedente criminal. Por favor, usem a IA e a automação de uma maneira correta, tá? O aplicativo, sim, é muito bom, principalmente essas experiências. E aí, voltando ao tema novamente da Shein. Hoje a Shein está crescendo muito rápido por comprar um produto e muitas vezes entregar rápido. O Mercado Livre eu comprei hoje, entregou amanhã. Então, complementando para o 2026 também, melhorando uma experiência de um e-commerce, trabalhar muito bem o básico do Omnichannel, né? É realmente conseguir fazer uma integração entre o RP junto com o e-commerce, vender hoje, tenta retirar amanhã ou entrega até amanhã, porque isso é uma experiência muito boa. Perfeito, Márcio. Posso falar um pouquinho sobre isso? De novo, voltando, né? A gente é de Santa Catarina, tem muitos clientes do interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. Quando a gente vem para São Paulo, a realidade de São Paulo é muito diferente a realidade digital é muito diferente, tá? Então, o consumidor de São Paulo está acostumado a comprar, receber no mesmo dia, em 1, 2 horas, é o que eu sempre falo, né? E aonde que está a grande participação da venda hoje do digital brasileiro? Ainda é em São Paulo. Então, as marcas que são do interior, né, ou que não estão situadas em São Paulo, a gente precisa, é um desafio muito grande, mas ele existe e ele precisa ser resolvido para a gente poder escalar também. A gente precisa se organizar e estruturar para conseguir também ter uma entrega rápida e eficiente, seja para São Paulo, seja para o Rio, ou até mesmo no interior, de interior para interior, né? Mas eu vejo que esse é um desafio muito grande, até envolve, enfim, CDs, localização dos CDs, transportadoras, enfim, até coleta. Tem cidade, tem cliente que a gente tem que tem transportadora que não faz coleta naquela cidade, enfim, sabe? Então eu vejo, e aí que, né, pegando de novo como que a gente vai crescer e como que a gente vai se diferenciar. Vamos arrumar então o básico, que é o que tu falou. Inclusive nós estamos com lojas incomuns, né, que inclusive existiam esses problemas, que foi feito análise de dados e está com um período muito, muito longo de tempo com um custo mais elevado. Então, vamos procurar possibilidades de ter um custo menor com uma entrega mais rápida. Exato. Então, antes mesmo, de uma forma resumida, né, desse tema, antes mesmo de ir para uma IA, vamos olhar para dentro de casa, vamos olhar realmente números, vamos ver quanto tempo para mandar um produto até o Nordeste, até um produto até São Paulo, valores, comparar com os concorrentes, e a partir deste momento que nós organizamos o básico, aí sim
trazer para um Um outro próximo cenário. passo, perfeito. Show. E aí, Ju, qual que é uma sugestão que você dá para uma indústria, uma loja que ou está... Vou dividir agora a pergunta em dois. Ou está começando, que não tem um e-commerce, ou que já tem um e-commerce e gostaria de evoluir. Então, uma pessoa... Obviamente, procurem a Ju, que ela vai te ajudar muito bem. Estou aqui. Mas uma sugestão que você dá para esses dois públicos. Então, vou dizer uma coisa que talvez ela não faz parte nem do negócio, enfim, do nosso trabalho no dia a dia, mas que eu vejo, assim, que é o que faz a diferença quando realmente a empresa decide, né, enfim, ou por necessidade, ou por oportunidade, de novo, ir para o mundo digital. Sabe o que faz diferença? O dono se envolver no e-commerce, o dono se envolver nesse negócio, porque em muitas empresas o que acontece? Não, a gente, né, enfim, quer ir para o e-commerce, aí contrata a JDD, enfim, mas o dono ou, né, o executivo, enfim, né, alguém que possa fazer a diferença lá dentro da empresa não se envolve no negócio, né? É claro que geralmente tem alguma pessoa, enfim, né, que é a pessoa do e-commerce que se envolve, só que essa pessoa, às vezes, ela não consegue mudar o que precisa ser mudado, aquilo que eu falei lá no começo, né? Não consegue adicionar o que precisa ser adicionado para que o e-commerce aconteça. Então, assim, o que eu, né, falo, e às vezes isso até, assim, é determinante, né? Tá, tu quer nos contratar, mas, assim, tu vai estar envolvido no projeto? Tu vai participar das reuniões? Tu vai ter, né, enfim, tu vai ser um sponsor lá dentro, enfim, e que vai fazer a diferença e que vai conseguir, né, tirar os obstáculos, digamos assim, as pedras que elas existem lá de dentro da empresa para que, de fato, o e-commerce aconteça. Tu quer que o e-commerce aconteça, então tu precisa estar envolvido. O resto, deixa com a gente. Isso, inclusive, é uma grande dificuldade com a Uncode. Nossa, é o segundo bate-papo que nós estamos tendo na Uncode Talks. E você citou a mesma coisa que eu estava batendo no episódio anterior. Na grande maioria dos clientes que deram certo dentro da Uncode, hoje nós temos mais de 200 projetos implantados. É quando tinha uma pessoa que realmente estava no dia a dia e realmente estava com sangue no olho do tipo, vou fazer acontecer. Isso é muito difícil ter em alguns lojistas. E concordo com você 100%. A pessoa, quando tem essa força de vontade, aí realmente é válido dar um próximo step. E para lojistas que já possuem um e-commerce, que na verdade tem um e-commerce, mas está mais ou menos, tem alguma sugestão ou se aplica a mesma sugestão do primeiro? É que às vezes tá mais ou menos porque também falta, né, um envolvimento, mas é aquilo, Márcio, sabe, assim, vamos lá, vamos investir em mídia paga, vamos entender que não é despesa, que é literalmente um investimento e que a médio e longo prazo isso vai ser importante, vamos ter um estoque. Tem muita gente, enfim, que quer, né, que o e-commerce cresça, né, de novo, indústrias muitas vezes, mas que coloca lá no site a sobra do multimarcas, que é, né, os pedidos, enfim, que foram faturados e produzidos para atender as lojas multimarcas e o que sobra, que é grade quebrada, que é o produto que é C, que não é o produto A e B, e coloca esse produto no e-commerce. Não é o que vai fazer o negócio escalar. Então, né, então são vários outros fatores, obviamente, né, e que a gente vai no dia a dia, né, enfim, corrigindo, entre aspas, primeiro, né, mostrando a importância e depois organizando os processos para que isso aconteça, que são importantes para escalar. Tecnologia é outro, né, fundamental. Também existem, né, a gente sabe que existe site que tu olha, né, esse site não vai conseguir escalar, então vamos lá, vamos trocar de plataforma ou vamos melhorar o que a gente já tem, melhorar a experiência, melhorar carregamento, enfim, né, ter ferramentas também que a gente consiga acoplar, um provador virtual, uma ferramenta de trocas, até mesmo coisas mais comerciais, né, um cashback, um plano de fidelidade, vamos fazer CRM. Então, agora voltando de novo, né, para aquilo que tu comentou, enfim, da IA, né, que ela acaba, né, enfim, fazendo, né, quando tu entra em contato, enfim, ela vai, né, fazendo perguntas e tudo mais, mas o que é mais chato do que um carrinho abandonado por IA? Enfim, né, que ela fica lá, às vezes, de 5 em 5 minutos, e aí, Juliana, você deixou o seu pedido, tal. E às vezes tu vai ver, aquela empresa nem sabe quantos carrinhos abandonados ela tem por dia, quantos ela converte, às vezes ela nem sabe, enfim, sabe quantos leads, enfim, quantas pessoas vão até o checkout por dia, né, e tal, e ela já quer ter uma IA, enfim, no carrinho, porque tira, talvez, muitas vezes, né, ela acha que tira, enfim, um trabalho dela, mas, na verdade, ela tem um trabalho muito maior para ser feito primeiro, né, enfim, então
sabe, né, Márcio? São várias coisas que a gente precisa fazer, mas, né, CRM eu sou apaixonada, enfim, eu acho que né, é uma coisa assim que que é uma, quanto mais tu cava o buraquinho lá, né, enfim, dos clientes, entendendo qual é o cliente que mais compra, qual que é a frequência que esse cliente compra, qual que é o ticket médio do cliente que mais compra pro cliente que menos compra, né, o que não compra há 6 meses, o que não compra há 1 ano, enfim, tu vê o universo de possibilidades de ações que tu pode fazer com esse cliente. Agora, Black Friday é um mundo de oportunidades para te resgatar um cliente que não compra há muito tempo com a marca, enfim, então, né, parece simples, obviamente não é, se fosse simples todo mundo tava, né, escalando, e a gente sabe que, né, enfim, né, enfim, algumas, né, empresas têm uma dificuldade maior, mas, né, voltando, se tu quer, tem força de vontade, se dedica, o resultado, ele acontece. Sim. E aí, eu escutando o que você falou, basicamente tudo isso é dados. Dados, exatamente. É dados e teste. Porque não existe e-commerce sem dados, não existe e-commerce sem teste, não existe nada do digital sem esses dois, na verdade. Eu não vou falar só e-commerce, de qualquer frente, né? Então, podemos levar em consideração que para ter um bom e-commerce, nós precisamos ter uma pessoa, ou o diretor, ou um head da área, que esteja 100% focado no e-commerce, uma pessoa que realmente tenha sangue no olho relacionado a números, porque não adianta colocar uma nova coleção se automaticamente não vai saber métricas e etc, que nem o carrinho abandonado, por exemplo. Gostaria de complementar alguma coisa sobre isso? Não, eu sou apaixonada por dados, como eu falei lá no começo, né, e por isso que também eu acabei, né, entrando no mundo do e-commerce, não saindo mais, porque olha que privilégio a gente tem, né, na verdade, quando tu vai para o varejo físico, por mais que existem soluções e ferramentas hoje que te ajudam nisso, mas tu depende muitas vezes até de pessoas, né, para ter acesso a esses dados, e a gente tem acesso a todos os dados possíveis, enfim, né, mas a gente precisa se dedicar, como tu falou, né, precisa ter uma pessoa engajada, enfim, e a gente analisar, entender esses dados só que não é só isso, sabe, Márcio? Precisa ter o quê? Ação também, né? Enfim, precisa usar esses dados depois e colocar eles no dia a dia, né? Fazer um plano, enfim, né? Implementar esse plano e acompanhando e medindo também, né? O plano e eventualmente mudando a rota, porque isso é o que mais acontece, na verdade, né? Falando de moda, esse verão, na verdade não começou ainda, né? Ele ainda é um inverno, a gente ainda está vivendo um inverno e isso obviamente prejudica a gente, né? De algumas formas, até em alocação de produtos e tudo mais, né? Muitas vezes a gente quer vender já beachwear, quer vender, enfim, produtos mais de verão e as pessoas ainda não estão prontas para comprar isso porque elas ainda estão usando casaco, elas ainda não foram para a praia, ainda não pegaram sol, enfim. Então tudo isso, né? Até o tempo é um fator, né, importante que a gente precisa ter previsibilidade, né? A gente precisa acompanhar a previsão do tempo para organizar o nosso calendário, digamos assim, de comunicação. Mas, para mim, isso é a mágica do negócio também, né? Isso que brilha os olhos, né? E esse dinamismo, enfim, né? E poder, né, estar, enfim, né, como que a gente pode falar? A gente poder estar em movimento o tempo inteiro. Como você falou, não é uma receita. Você tem que realmente acordar no dia e falar assim, ó, hoje está assim, vamos fazer isso. Por mais que exista um planejamento por trás, ainda assim... todo o planejamento e agora é diferente. Exatamente. Ju, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por estar aqui. Como você falou, você é do Sul e está aqui em São Paulo para poder estar com a gente. Seguiremos aí com os nossos projetos em paralelo. E muito obrigado novamente, né, por você trazer o seu conhecimento para a Uncode, trazer o seu conhecimento para as pessoas que estão assistindo, né, esse Talks. Com certeza vai ajudar muitas pessoas, muitos empreendedores, muitas mulheres que buscam, né, ter um e-commerce. Muito obrigado realmente de coração pelo seu tempo. Imagina, eu que agradeço, Márcio. De novo, né, muito feliz de estar aqui contigo, a gente está trocando, né, e conversando bastante. E espero, do fundo do meu coração, ter contribuído de alguma forma, né, enfim, para alguém que está nos ouvindo e, né, estar contribuindo também de alguma forma com o mercado digital de moda no Brasil. Show de bola. Obrigado. Eu espero vocês no próximo episódio da Uncode Talks.